Eu acho que a gente tem a possibilidade de escolher se a gente conduz a vida e a vida social coletiva como uma tragédia ou como uma alegria. Eu sou o Jonatas de Andrade. O projeto que eu estou trazendo para o Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza desse ano chama Com o Coração Saindo pela Boca. Eu fui convidado pelo curador, o Jacopo Visconti Crivelli, para pensar uma instalação inédita para o pavilhão. Basicamente, é parte dessa coleção de expressões idiomáticas relacionadas a corpo, que são metáforas para várias emoções, várias situações do dia a dia, mas que eu me dei conta que conversavam muito com a atmosfera política e social do momento. Então pensei que comentar isso com alegorias sobre o absurdo, era um jeito de algum jeito falar da força da coletividade, pois a linguagem é algo que depende absolutamente do presente para existir. A Bienal de Veneza tem duas grandes exposições, uma exposição curada pelos curadores, ou pela curadora este ano especificamente, convidada pela própria Bienal de Veneza, e tem uma série de participações oficiais nacionais de países, entre elas a do Brasil. Talvez seja um terço de países que tem um pavilhão localizado fisicamente ou na área do Giardini ou na área do Arsenale, que são os dois lugares onde acontece a Bienal de Veneza. No Giardini, os países têm seus próprios pavilhões, que estão espalhados pelo parque, chamamos assim, do Giardini, e o Brasil é um deles. Mas o Brasil construiu seu pavilhão muito depois do que os primeiros pavilhões. Os primeiros pavilhões são, eu acho, ainda do final do século XIX, o começo do século XX, e o do Brasil é provavelmente um dos últimos, se não o último, porque foi construído já nos anos 50, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, então também num contexto muito diferente.
Já na área do Arsenale, que é uma área que a própria Bienal de Veneza passou a usar só nos anos 80, então muito depois, a Bienale tem um espaço maior do que ela de fato usa, então isso varia um pouco a cada edição, eles alugam parte desse espaço para alguns pavilhões. E todos os países que não conseguiram um espaço nesses dois lugares alugam espaços pela cidade, o que é, na verdade, algo também muito sugestivo, eu acho, como visitante da Bienal, porque você tem geralmente 2, 3 dias de imersão total nesses lugares e depois você vai descobrir um pouco Veneza caçando esses pavilhões espalhados pela cidade. Aqui no pavilhão eu trago mais de 250 expressões espalhadas ao longo do pavilhão, numa linha com frases, que são frases de usos de várias vozes possíveis, ficcionalizadas, foram escritas colaborativamente e dão um pouco da sensação do uso cotidiano delas. Se a gente olha as figuras de linguagem, as imagens que essas expressões sugerem, tem um tanto de absurdo nelas, né? Só a língua e seu compromisso de manter essas expressões vivas, tentando dar conta de sentimentos internos, é que faz isso existir coletivamente. Esses exemplos vão, às vezes, para a política, sabe? Para a compressão política que a gente sente, né? Para as questões nacionais, para as questões desses tempos difíceis que estamos vivendo e, às vezes, para exemplos mais emocionais. Com o Coração Saindo pela Boca é o nome de uma das esculturas, né, da mostra, que é esse coração que vai saindo da segunda sala de uma boca que está no teto. E aí ele vai tomando espaço, crescendo, crescendo, convidando quem está perto a ter que renegociar o espaço, né? Eles vão se espremendo, os visitantes vão se espremendo e ele vai tomando quase, sei lá, metade da sala. E a ideia é desse coração que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando e que você não sabe onde vai parar. Ele começa como uma língua, ele vira um coração, ele vira um pulmão, ele vira um vômito, ele vira uma placenta. Enfim, é esse vermelho abstrato que é uma espécie de vômito simbólico também do que a gente está sentindo. É um
pouco dessa metáfora aqui de uma emoção quando a gente está diante de uma tragédia, ou da iminência de uma tragédia, ou de uma emoção brutal, que é de uma alegria. Eu acho que a gente tem a possibilidade de escolher se a gente conduz a vida e a vida social coletiva como uma tragédia ou como uma alegria. Como um lugar que a gente juntos possa rearticular energeticamente, como a gente se organiza socialmente. E a partir daí a gente possa reelaborar os próximos passos, sabe? Enquanto cultura, enquanto sociedade. Para mim, eu acho que esse projeto é um projeto de retomada, para que eu mesmo possa deixar de ser tão pessimista e acreditar numa espécie de força da coletividade. Então, o Jonatas tem um trabalho que é algo bem visível aqui, mas que vem de mais tempo, digamos, sobre uma reflexão sobre o que seria o corpo e a figura do homem brasileiro, do homem do Nordeste principalmente, mas por extensão do homem hipotético do Brasil. E aí eu achei que esse tipo de reflexão, no momento que a gente vive no Brasil, poderia se desdobrar em maneiras muito interessantes. Porque essa própria reflexão, de uma maneira não direta, mas indireta, está no cerne, se quiser, da reflexão sobre o que a gente quer ter aqui, né? A gente está aqui, como eu falava antes, teoricamente representando o Brasil. Como que se representa o Brasil? O que quer dizer isso? Então, acho que trazer, de repente, essas questões para um artista que não tivesse já acostumado a lidar com isso, seria mais difícil. E talvez a apresentação aqui pudesse ir por outros caminhos, mas nesse momento me parecia que essas eram as questões para realmente ser colocadas. Porque não é um momento qualquer, eu acho, para representar o Brasil fora do Brasil. A gente não tem, nem eu, nem o Jonatas, a ambição de que essa exposição seja um espelho do Brasil ou reflita o que acontece no Brasil, mas tem muito desejo, principalmente através de uma exposição coletiva, né, feita de colaborações e de reflexões coletivas, de trazer algo do que está acontecendo no Brasil nesse momento. E para isso achei que o Jonatas era um artista muito indicado por tudo que ele vem fazendo já há bastante tempo.
Quando é ainda madrugada, em Apipucos, e os meus vizinhos, os maristas, acordam cantando, gosto de caminhar pelo sítio cheio de mangueiras e jaqueiras desta velha casa, e entre as plantas ainda úmidas do jardim rústico. Para mim é muito caro o lugar da ambiguidade, sabe? Eu gosto da ideia de que eu estou estabelecendo um jogo com quem está chegando perto das obras. E tomar o espaço assim, eu acho que no pavilhão tem uma brincadeira com a arquitetura, né? Que é uma arquitetura bem de um certo tempo, né? Uma arquitetura do modernismo brasileiro, é uma arquitetura que muito parece com uma arquitetura de embaixada. Então ter a orelha, que é uma orelha alegórica, carnavalesca, coloca em contraste e em perspectiva esse projeto de modernismo do Brasil. Um dos aspectos que eu acho que são mais bem-sucedidos dessa exposição é que ela realmente funciona por camadas. Ela tem uma camada jocosa, convidativa, colorida, lúdica, que é a camada mais imediata, na qual você é colocado fisicamente ao adentrar e sair por umas orelhas ou a lidar com esse coração gigante que vai se inflando. Mas tem uma camada muito mais sutil e muito mais crítica de todos os pontos de vista, que é a que dá, eu acho, o tom realmente para o pavilhão. Então, quando eu tento estabelecer esse jogo com quem visita a exposição, tem esse tom que às vezes parece divertido, leve, mas que na verdade tem sempre um elemento de tensão. Esse balão, né, que empurra a gente em direção às impressões que pedem distância para você ver, porque elas são cheias de pontinhos, de retículas, né? O balão também empurra o público em direção a essa tela que tem baixa resolução, então você vê os pontinhos da tela, as imagens começam a ficar abstratas e a gente não dá conta com o nosso campo de visão. Então a ideia de que a gente tem que estar se distanciando e se recolocando para entender a totalidade é um negócio que cenicamente acontece na exposição. Uma das expressões é cabeça de vento e que se manifesta nessa cabeça gigante e nitidamente pesada que parece estar flutuando no espaço, parece que vai cair sobre você. Então é um elemento divertido, mas que na verdade está sempre lidando com o nosso corpo. A gente queria, de novo, falar do momento que a gente vive no Brasil, mas também não queria ficar só num registro político e muito menos ficar só num registro negativo. A gente queria conseguir um tom que permitisse falar de tudo, né? Que conseguisse falar dos dramas, né, no plural que a gente está vivendo no Brasil, social, político, racial, ecológico, mas que também permitisse falar da beleza dessas expressões, da riqueza da cultura popular, que é algo que também aparece com frequência no trabalho do Jonatas, e da riqueza desse povo que, apesar de tudo, resiste, segue adiante e consegue rir de suas próprias desgraças, que é bom e é ruim. É bom porque te permite seguir adiante e é ruim porque às vezes faz com que as coisas
entrem por um ouvido e saiam pelo outro um pouco demais, né? A gente talvez devesse ser mais contundentes nas reações. Isso me lembra uma experiência da minha infância, que foi visitar a boneca Eva, que era um negócio que existia nos anos 80, que era uma boneca de fibra de vidro gigante que viajava o Brasil e era instalada nas cidades. E eu, com 4 anos de idade, fui com meus pais conhecer como é que funcionava o corpo humano, como é que o coração batia. E aí você via gigantesco aquele coração bater. E aí você sentava na língua. Você via os dentes da boneca Eva, você via que ela estava grávida, você entendia a gestação. Então, a ideia de que a gente pode se maravilhar com a nossa escala, que é micro e que faz tanto estrago nesse planeta. Desde o peixe, eu comecei mais fortemente a entrar numa ideia de um realismo fantástico latino-americano, da natureza, sabe? Uma espécie de surrealismo fantástico. Me interessa a ideia de uma mitologia particular nossa. Sabe? Não só como Nordeste, que é de onde eu falo, mas como Brasil, como América Latina, que é de onde eu falo. Essas histórias que são tão locais, elas conversam com questões universais, como a brutal desconexão nossa. Nó na Garganta, ele mostra uma série de interações de cobras com jovens que trabalham numa pousada de Maragogi, em Alagoas, né? Eu sou de Maceió, então para mim foi um gosto fazer esse filme. E a ideia de aprender a lidar com as cobras, de aprender a lidar com medos. Mas também as cobras são animais fascinantes, maravilhosos e lindos. E a gente, como espectador, eu queria entender o quanto a gente lida com uma ideia de, sabe, com uma ideia de medo para imagens que são de absoluta tranquilidade, de interação com a natureza. Para mim, isso fala sobre a nossa desconexão com a natureza enquanto sociedade.
O zoológico faz parte de uma rede de resgate também de animais que passam por situações de perigo ou situações traumáticas. E ter esses jovens tranquilamente lidando com as cobras é um negócio que eu acho que é muito poderoso. É uma imagem que lembra que a gente é espécie, nós mesmos, e que de alguma razão tem uma espécie de nariz empinado da humanidade, de se sentir dona do planeta, de tomar, sei lá, os recursos naturais, os rios, como se não houvesse amanhã. No filme, né, cada ciclo de interação com cobra vai ganhando intensidade, viram mergulhos nos nossos sentidos, mergulhos no olho, na boca, no ouvido. E isso vai ganhando uma velocidade até que tem os flashes em desastres ambientais, que ora são provocados absolutamente pela humanidade na ação no planeta e outras vezes são respostas do planeta em relação à nossa ação mais interventora e responsável. Fundação Bienal de São Paulo já faz muito tempo responsável por escolher o curador, o artista que representa o Brasil na Bienal de Veneza. Cada um desses pavilhões que tem na Bienal de Veneza, que são mais de 150, assim, a maioria dos países do mundo participa, tem esse papel de representar até diplomaticamente o país.
ela age um pouco, a Bienal de Veneza, como um entreposto diplomático, digamos. A primeira relação da Bienal de Veneza é sempre com instâncias governamentais. No Brasil, historicamente, quem fala, em primeiro lugar, com a Bienal de Veneza é o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. Só que o Itamaraty também, historicamente, apesar desse ser um convênio que é renovado a cada edição, delega essa função de escolher o curador, ou a curadora, o artista, ou os artistas que representam o Brasil, à Fundação Bienal de São Paulo. Porque a Fundação Bienal de São Paulo, obviamente, tem muitas analogias com a Fondazione Biennale di Venezia, que organiza a Bienal em Veneza. Então, o trâmite é mais ou menos isso. Então, a participação brasileira em Veneza acaba sendo sempre, do ponto de vista formal, digamos, uma representação oficial do Brasil, cujo primeiro interlocutor com a Bienal de Veneza é o Itamaraty, mas acaba tendo também, e isso precisa ser dito, uma independência total, porque depois o Itamaraty, junto com o que era Ministério da Cultura, nesse momento a Secretaria de Cultura, repassam essa obrigação de conceituar a participação brasileira para a Fundação Bienal de São Paulo, que tem depois uma independência completa na escolha, de novo, de quem vai fazer a curadoria e dos artistas, ou da artista, do artista que vai ser quem de fato representa o Brasil. Estar aqui na Bienal de Veneza é, de algum jeito, entender que é uma conversa que acontece com o mundo no momento. A gente vive esse momento de absoluto embaralhamento, né, das ideias, dos propósitos, de absoluto tensão e luto constante. E reformular isso a partir de novas utopias, de novas criações, de uma nova libido, sabe, política social estética que recria o presente, acho que é uma grande tarefa de retomada. Enfim, o tema da Bienal desse ano é The Milk of Dreams, né, o leite dos sonhos, e traz a ideia de onírico, mas é uma coincidência absoluta. Assim, para minha surpresa, quando eu soube do tema, eu já estava desenvolvendo o projeto e fala um pouco que às vezes tem uma antena, né, umas antenas dos artistas e da arte em geral.
Eu gostei bastante da exposição principal, né, curada por Cecilia Alemanni. Eu acho que está muito sutil nas relações que ela cria entre os vários trabalhos. Eu gosto, assim, é um prazer para mim sempre ver exposições que misturam obras históricas com uma produção mais contemporânea, olhar para as coisas em perspectiva. Na última Bienal de São Paulo que eu curei, eu acho que a gente também foi por caminhos muito parecidos, de vários pontos de vista, com o que ela tentou fazer. Então, de muitos pontos de vista, é uma exposição que eu gosto e que ressoa particularmente para mim na maneira como eu entendo a curadoria também, de trabalhar, de novo, por camadas, das coisas não se explicarem nunca completamente, nem ter essa ambição. Então, acho que é uma exposição que precisa ser vista, que vale a pena ver. Bom, a Bienal, digamos que a função de uma Bienal de Arte mudou bastante ao longo do tempo, né? É difícil, eu acho, generalizar. Falando especificamente da Bienal de São Paulo, da qual eu fui curador, a importância, os lugares onde ela é essencial são muito diferentes do que uma Bienal de Veneza, uma Bienal de Berlim, uma Bienal de Istambul. Eu acho que cada lugar tem suas especificidades. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda é um pouco fora do mainstream. E esse ser fora do mainstream te permite fazer coisas, pensar coisas, experimentar coisas curatorialmente que talvez em lugares mais estabelecidos, onde o mercado dita um pouco mais as regras do jogo, não seja possível fazer. Então, daí a comparação com Veneza é bastante clara nesse sentido. Veneza é tradicionalmente uma Bienal muito maior do que a de São Paulo, do ponto de vista de orçamento, de repercussão midiática, mas é também uma Bienal que, de novo, está se tornando, ou já se tornou cada vez mais, de certa forma, refém do mercado. Eu não sou daqueles que defendem uma separação absoluta do mercado e das exposições institucionais. Eu acho que é importante que o mercado esteja presente e possa fomentar uma produção institucional, até porque os artistas precisam vender suas obras, precisam vender a todo um sistema que sobrevive porque o mercado é uma parte importante dele. Os países mais estabelecidos e com uma política cultural mais forte são os países que, em sua maioria, têm, de fato, um pavilhão na área do Giardini. Então, esses pavilhões que a gente vai descobrindo pela cidade são muitas vezes pavilhões de países africanos, asiáticos, fora do eixo principal do mercado e que têm muitas vezes propostas, do ponto de vista artístico, muito diferentes das que a gente vê na exposição principal. Eles funcionam muitas vezes um pouco como contraponto a esse poder do mercado que eu estava falando antes, porque eles são espaços, obviamente, independentes, né? Quase nunca
bancados por galerias ou outros órgãos que tenham um interesse comercial. Então é um contraponto que eu acho que funciona muito bem em Veneza e que já não funcionava tão bem em São Paulo, porque em São Paulo até 2006, a edição de 2006 foi a primeira que não teve isso, também tinha participações nacionais. Só que as participações nacionais e a exposição curada aconteciam todas no mesmo pavilhão. E aí essas diferenças, do meu ponto de vista, ao invés de ser essas diferenças, eu digo, de peso e de poder econômico mesmo, entre, sei lá, uma Alemanha e uma representação de um país latino-americano, de repente, com muito menos poder econômico, ao invés de acrescentar uma diversidade, ou além de acrescentar uma diversidade, também escancaravam, de certa forma, essa discrepância socioeconômica, o que para a exposição como um todo, acabava sendo sempre um pouco dissonante. Já em Veneza, como são lugares diferentes e você no meio anda um pouco pela cidade, isso tudo se dissolve e eu acho que cria um equilíbrio que é bem-vindo em Veneza. O Jonatas é um artista que gosta de trabalhar coletivamente, então ele abre muito do seu processo para todo mundo que está envolvido. Obviamente o curador é parte disso, mas não é a única pessoa com quem ele fala. E a gente teve muitas trocas de vários tipos, do tipo de obra, do tipo de interação, do tipo de sensações que a gente queria que as pessoas tivessem entrando no pavilhão. Foi uma troca muito intensa, a gente começou a pensar o projeto juntos há pouco tempo, relativamente, porque foi lá por outubro, talvez novembro do ano passado, que é um tempo curto para uma exposição dessa envergadura e dessa ambição. A mostra começa com o público tendo que entrar por um ouvido e sair pelo outro, que é uma expressão que fala muito de como as coisas acontecem hoje em dia, né? Tudo acontece, a gente tem desastres ambientais, a gente tem negacionismo de várias ordens, a gente tem genocídio indígena e tudo parece acontecer. E a gente sente no corpo, mas a gente não consegue enxergar uma ação daqueles que são os responsáveis para agir coletivamente, assim, que deveriam nos representar. Acho que isso é absolutamente desconcertante do presente. Viver numa sociedade que a gente se sente sensível às grandes dores do planeta, mas a gente não consegue individualmente articular isso. Acho que isso é o grande mal-estar, assim, que parece estar tomando a boca do estômago, que parece estar causando o nó na garganta, que parece ser a razão dos dedos podres espalhados por aí. A gente está diante de uma língua maior que a boca, estou na frente dessa língua solta, desse dar com a língua nos dentes, que é falar demais, não poder falar, arrancar. Tem um cheiro de momentos muito fortes que a gente passou no Brasil. Falar sobre liberdade de expressão, sobre direito de fala, sobre garantias democráticas, é revisitar
um passado muito duro e sombrio do Brasil, né, e da América Latina nas décadas passadas. Para mim, essa dimensão sensorial e ecológica, ela fala sobre esse sentimento de gastura no estômago, que eu acho que é um pouco que a exposição trabalha o tempo todo, através da linguagem, desses pedaços de corpos que a gente vê aqui. E acho que uma grande inspiração também tem a ver com a ideia de uma feira de ciências, como se a gente pudesse entrar pelo corpo humano e descobrir como é que esse corpo humano funciona, mas a gente está falando de um corpo humano social, político. A gente está falando de doenças da alma. Eu acho que é uma exposição que conseguiu, é uma instalação que o Jonatas concebeu, que consegue responder de uma maneira muito corajosa porque lúdica e porque divertida ao momento que a gente está vivendo. Partindo da ideia de que esse mesmo corpo comprimido, esse corpo simbólico brasileiro, o mesmo corpo que sofre é o mesmo corpo que ama, que deseja, que se apaixona. Tem uma espécie de caldeirão, de trabalhar uma espécie de libido social, libido política, que acho que a estética, subjetivamente, convida a causar esse maravilhamento que parte do corpo. Esse corpo que está truncado no presente, está imobilizado no presente. Eu acho que a saída ao delírio é um caminho possível para se oxigenar. Tem gente que entende isso como escapismo e tem gente que pode até fazer isso como escapismo. Para mim, eu acho que é se reenergizar. Quando a gente tem uns momentos de absoluta compressão, de absoluta cisão e dificuldade de fala, sabe? Um movimento muito interessante é partir para a fantasia, para o delírio, para reorganizar as ideias, para se reoxigenar e depois mergulhar profundamente para resistir, sabe? Para abrir trincheira.